Abra a Bíblia aí em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14. Olha como nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que fizeram o que nós estamos começando a fazer nesta noite nas salas de oração. Marcos 9, 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado por esta noite, esse momento que estamos começando. Obrigado a Deus pelas pessoas que aqui estão, buscando a Deus horizontes novos por meio da oração. Ó Deus, que o Senhor levante nos nossos lares resultados, ó Deus, dos pedidos que colocamos diante do Senhor. Mas também que Tu levantes outras pessoas que se habilitem à oração nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Um menino que caía, rangia os dentes, espumava. Facilmente a gente poderia diagnosticar ataque epilético. Não é isso? O que a gente faz com ele? Leva para o hospital o mais rápido que puder, e o médico, ao escutá-lo, ao examiná-lo, talvez no meu tempo, há remédios mais modernos, vai dizer: dá Gadernal para ele que já resolve o problema dele. Nós não vemos em cena nenhum médico, a não ser o próprio Senhor Jesus. Então prestem atenção: um pai tem um problema e ele resolve que quem vai trazer solução para o problema do filho dele é o próprio Jesus Cristo, e vai levar o filho até Jesus. O que nós estamos começando é exatamente essa proposta: que pais venham trazer os filhos em oração, dizendo: Jesus, eu te trouxe meu filho em oração, e eu gostaria que o Senhor pudesse fazer algo por ele, o Senhor pudesse socorrê-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, foi o discurso do pai, talvez o formulário, a declaração dele.
E se o Senhor puder fazer alguma coisa, Jesus disse: claro que posso. Tudo é possível aquele que crê. Mas o que mais vai me chamar a atenção nesse texto é como ele vai terminar. Depois que tudo passou, os discípulos disseram: Senhor, por que nós não pudemos expulsar? O Senhor chegou, falou uma palavra só e o problema foi resolvido. Jesus disse: olha, esse tipo de coisa não se resolve a não ser através da oração. A primeira lição que gostaria que nós guardássemos para sairmos daqui à noite, desta noite levando para casa, é essa expressão de Jesus: esse tipo de coisa ou de espírito não sai, não se resolve senão por meio da oração. Quantas vezes nós corremos para que outro agente, outra providência possa ser tomada, tentando resolver determinada situação. Nós queremos que o médico resolva algo que Jesus é quem vai resolver. Queremos que talvez um terapeuta, um conselheiro, um psicólogo possa resolver algo que Jesus, na verdade, é quem pode resolver. Jesus diz aos discípulos: a não ser por oração. Por isso a ideia de que todos nós possamos trazer os filhos em oração. Primeira, uma das salas, trazer, depois nós vamos abordar, cada quarta-feira um tema deste, mas trazer os filhos em oração. Colocar ali os pais orando pelos filhos, colocando os filhos diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E Jesus diz àquele pai, diz aos discípulos acerca daquele pai e daquele filho: isso aí não se resolve a não ser através da oração. Quantas pessoas têm dificuldade de orar? Porque orar exige que você pare. O ser humano, diz Israel Belo de Azevedo, diz: o ser humano tem dificuldade com o silêncio. Por que diz ele? Porque o silêncio te põe sozinho diante de você mesmo e diante de Deus. Quando você para sozinho para orar, você fica sozinho ali diante de você mesmo. E uma das grandes dificuldades do ser humano é o encontro com ele mesmo. Porque quando ele olha para ele mesmo, ele percebe a realidade que está ao seu redor, que exige mudança. No Salmo 8 nós vemos o salmista dizendo: Senhor, os céus anunciam as obras das tuas mãos, o firmamento, tudo é maravilhoso. E ele vai olhando encantado com tudo que foi criado por Deus, até o momento em que ele para e ele olha para ele mesmo e diz: quem é o homem mortal, ou o que é, que nem vai qualificar, se fosse quem até estaria bom. O que é o homem mortal para que tu te lembres dele? Sou nada. Quem sou eu, está dizendo ele, ou o que sou eu para que o Senhor se lembre de mim? O grande desafio é que você fique sozinho com Deus, que você aprenda a orar, você traga o seu filho, coloque seu filho em oração diante de Deus. Porque somente por meio da oração, algumas coisas na vida do seu filho serão resolvidas somente por meio da oração. É preciso orar. Em Lucas capítulo 8 nós encontramos uma experiência interessante de um jovem chamado jovem de Gadara ou Gadareno. Ele tem o mesmo problema parecido com desse jovem de Marcos capítulo 9, que nós lemos a partir do 14. Lá em Lucas capítulo 8, nós vemos um jovem completamente em dificuldade. Jesus pergunta quem ele é, ele vai dizer que é uma legião, e aí Jesus ele pede para não ser, a legião pede para não ser, retornar para o abismo, e o texto é bem conhecido, mas o final do texto, depois de toda a experiência, aquele filho, ele é liberto por Jesus. E aí Jesus entra no barco para atravessar para o outro lado do mar. E no versículo 39, quando ele entra no barco, capítulo 8 de Lucas, ele entra no barco, Jesus diz para ele: não, volta para sua casa. Volta para sua casa. Conta a seus pais o que Deus fez por você. Ao invés de nós muitas vezes nos reunirmos e fazermos uma oração por todo mundo,
É preciso que todo mundo se reúna e cada um faça uma oração por si mesmo, pela sua casa, pelo seu pai e pela sua mãe. Nós estávamos usando um método que fazíamos um círculo de oração, o microfone corria 30 minutos, por exemplo, cada pessoa fazendo um pedido, e depois a gente orava 2, 3 minutos. Nós estamos mudando para que durante 40 minutos todo mundo ore, e nós oramos na sala, pelo menos onde eu estava, oramos várias vezes. Pessoas que oraram 2 vezes, 3 vezes, dentro daquele período que nós estávamos ali orando, várias orações foram realizadas. Oramos em favor do Fernando, da Paula, do Marcelo, da Rosemary, nós oramos também da Ana Paula, oramos em favor do Edenir e da Silvana, oramos em favor da avó Eunice, e nós ali fomos orando em favor da irmã Zilda, e cada momento a gente ia orando e orando, e eu não vou esquecer desses nomes. Quando hoje à noite for orar, antes de dormir, vou lembrar. Amanhã cedo, quando estiver aqui orando, vou lembrar. Sexta-feira, quando estiver cedo no período de oração, sozinho, vou lembrar. É preciso que a gente se acostume a levar essas pessoas, os filhos, neste caso, até Jesus. E os filhos retornarem abençoados para poder dizer aos pais o que Deus fez na vida dos filhos, como esse de Lucas capítulo 8, no versículo 39. Mas nós temos também uma senhora correndo atrás de Jesus, conhecida como Cirofenícia, e ela está correndo atrás de Jesus. Os discípulos estão tentando impedir, porque ela é de uma outra nação, não considerada apta ou digna para a convivência com o povo judeu e até com o povo de Israel. O reino de Judá era o reino do sul, Israel o reino do norte, para conviver com o povo de Deus. E aí Jesus diz: o que você quer? E ela declara o que ela quer. E Jesus diz a ela: mas não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu não estou querendo muito. E ela usa uma frase fantástica na oração dela, conversando com Jesus: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa ou das mesas dos seus donos. Eu não estou querendo muito, disse ela. Eu não estou querendo toda a bênção de Israel. Eu não estou querendo toda a bênção do reino de Judá, o reino do sul. Eu só estou querendo um milagre na vida da minha filha. Só um milagre. E Jesus olha e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel.